Deus sendo tentado pelo próprio diabo. E aí Deus me deu um tema dessa mensagem dessa tarde. E o tema é condicionamento. Você pode repetir comigo? Condicionamento. O que é condicionamento? Vamos lá, segundo o dicionário, definição de condicionamento: reunião das condições por meio das quais uma ação é realizada. Beleza? Vou repetir: reunião das condições por meio das quais uma ação é realizada. Processo de associar pela repetição. Tem uma outra definição que eu gostei muito também. Definição de condicionamento: estabelecer num ser vivo um novo comportamento. Essa é legal. Estabelecer num ser vivo um novo comportamento. Alguns dias atrás eu estava vendo uma entrevista do Zico na televisão. Eu achei muito interessante. Ele estava conversando com um entrevistador. Ele estava falando, ele fez uma afirmação que eu concordei com ele. Ele falou assim: vem cá, qual é o batedor de falta hoje oficial do Brasil? Aí o repórter não teve como ter uma referência, né? Te pergunto, qual é o batedor de falta hoje oficial do Brasil? Qual é a falta? E aí? Não temos. Certo, Claudinho? Não temos um batedor de falta, não temos alguém que, quando a falta é ali na área, alguém que vai colocar a bola ali, o goleiro adversário vai, caramba, vai ser gol, cara, porque esse daí ele é um exímio batedor de falta. Tem. Aí o Zico começou a falar, parece que mudou, né, a entrevista, não era mais o cara entrevistando o Zico, era o Zico entrevistando o cara. Ó, no meu tempo, o Zico falando, no meu tempo o treino acabava, eu ficava lá depois que o treino acabava só batendo bola na parede. Só. Ele mirava um ponto na parede lá do clube, lá do Flamengo, lá na Gávea, e ele ficava à esquerda. Alguém já ouviu falar do Zico? Não precisa falar muita coisa, né? Condicionamento. Beleza? E aí o Senhor me levou para esse texto, irmãos. A Bíblia diz, vamos lá, acompanha comigo aí. Eu acho que você não fechou a tua Bíblia não, né? Fecha não, vamos lá. Mateus capítulo 4, e na semana passada, não sei que a galera que estava aqui quem estava no culto semana passada? Quem lembra onde foi o texto que a gente leu? Quem lembra? Olha a bolsa aqui, gente, ó. Essas perguntas, tem uma bolsa aqui te esperando. Pô, né, Esther? Vai que você é o primeiro a levantar a mão. Rafael, foi Mateus capítulo 3, eu te dou a bolsa na hora. Hã? Agora não vai, agora eu já falei. Mateus capítulo 3 que a gente viu semana passada. E hoje, olha o texto que Deus me leva. Para Mateus capítulo 4. Vamos lá, versículo 1. A Bíblia diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Vale a pena salientar isso aí, tá? Vale a pena a gente destacar. O Espírito Santo, que é Deus, certo? O Espírito Santo que habita em nós, certo? O Espírito Santo que quer moldar as nossas vontades para a vontade dele, certo? Esse mesmo Espírito pegou Jesus pela mão e... Jesus, vamos dar uma volta? Vamos, Espírito, claro. O Espírito Santo pega Jesus pela mão e leva Jesus para onde? Deserto. E a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. O Espírito Santo. Que furada que você vai me levar, né? Poxa, Espírito Santo, logo para o deserto? Lá não tem sol, não tem água? Não tem. Vamos lá. E além disso, não obstante não ter só ter sol, não ter sombra, não ter água gelada, você ainda vai ser tentado pelo diabo lá. Vamos, Jesus. Vamos. E aí,
Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto. E aí, irmãos, versículo 2. Versículo 2, sabe, o tic-teco começaram a brigar aqui dentro. As placas colaram, sabe? Colaram, Rogério. Versículo 2, vamos lá. Mateus capítulo 4, verso 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Qual é a palavra que vem depois aí? Teve fome. Hã? Teve fome. Depois teve amor. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem está comigo? Irmãos, no 39º dia de jejum, Jesus não estava com fome. Ah, velho, calma aí, cara. Calma aí, mano. Cara, eu tô falando de um ambiente com sol na tua cabeça. Eu tô falando de um lugar onde você não consegue comprar água. Não tem alguém passando ali, água R$1, ó. Não tem. Não tem. Jesus, ele consegue jejuar 40 dias e só depois, no 41º dia, que ele vai sentir fome. E aí o Espírito Santo me fez viajar, mano, numa rotina que Jesus exercia. Irmão, para Jesus só ter fome e sede depois de 40 dias no deserto, é porque ele jejuava 60 dias na cidade. Tá ligado, Rogério? Irmãos, esse dia eu estava fazendo jejum na rua, e a gente está falando do sol do Rio de Janeiro, né? Parece que tem um sol para cada um, certo? Estava fazendo jejum, falei, Senhor, vou entregar o jejum 3 horas da tarde. Tá bom. Estava na rua resolvendo algumas coisas. Irmão, quando deu 11h pouca da manhã, eu já estava quase desmaiando na rua. Tá? Por quê? Eu estou sob o efeito do sol, do calor. E o calor, o que ele faz? Ele desidrata, ele tira a água do teu corpo, ele tira todas as fontes do teu corpo, mano. Meu irmão, quando deu 11h30 da manhã, eu falei, Senhor, eu vou entregar o jejum. Aí Deus, fraco. Deus cruzou os braços para mim, seu fracote, você não falou 3 horas? Eu, ai Senhor, calma. Aí eu fui, irmão, fui, não deu 3 horas, Senhor, receba e tal. Mano, o calor acaba com a gente, o sol acaba com a gente. Jesus só foi ter fome, Jesus só foi ter sede depois de jejuar 40 dias. Que relacionamento lindo ele tinha com o Espírito Santo, não é verdade? Vocês lembram do dever de casa que a gente passou? Isaías 58 vai falar de uma vida de jejum. Eu acho que Jesus, ele meditava muito em Isaías 58. Nossa, isso aqui mexeu comigo. Caramba, Jesus só foi ter fome depois de 40 dias. Quer dizer que ele tinha uma vida regrada. Ele tinha uma vida de condicionamento lá. Não, eu prestei, tá? Eu preciso fazer as vontades do Espírito. A minha carne quer comer, a minha carne quer os desejos da carne. A minha carne quer ser alimentado das coisas que são humanas. Nós viemos do pó e para lá nós vamos voltar. Os desejos da nossa carne, irmãos, todos eles são passageiros. Todos os desejos da nossa carne têm um fim. Por maior que ele seja, uma hora ele vai acabar. Porque a nossa carne, ela veio do pó e para o pó ela vai voltar. Agora o nosso espírito não. O nosso espírito veio de Deus. E nós precisamos alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus. Fica imaginando Jesus, né? Condicionado a fazer as coisas de Deus. Não, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero fazer a tua vontade. É para ficar um dia sem comer? Eu vou ficar. Irmãos, o Espírito Santo só pegou Jesus pela mão
levou ele para o deserto para ele ser tentado, porque o Espírito Santo viu, sabe, o backstage de Jesus. O Espírito Santo viu: Jesus, você consegue ficar um dia sem comer, você consegue ficar uma semana sem comer, você consegue ficar 10 dias sem comer, você consegue ficar um mês sem comer? Vem cá comigo, vou te levar para a prova máxima da tua vida, vou te levar lá para o deserto. Lá você vai ser tentado pelo próprio Satanás. Jesus passou nessa prova. Nenhum espírito imundo vai resistir a você. Onde estou entendendo tudo isso? Mano. Existe um abismo, sabe? Existe uma distância muito grande entre nós e Jesus. Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele já começou, sabe, mano, com um volume lá em cima. Já começou curando, já começou andando por cima do mar, já começou, sabe, numa vibe, curando todo mundo, libertando todo mundo. Mas vai ver aqui os bastidores aqui de Jesus, ó. Passou pelo deserto, foi tentado pelo próprio Satanás, depois de 40 dias sem comer, sem beber nada. Será que estamos preparados para um teste desse? Será que a nossa vida está, sabe, se encaminhando para nós vencermos grandes desafios? Só depois de 40 dias que ele foi ter fome. Só depois de 40 dias que ele foi pensar em beber alguma coisa. E aí foi lá que o diabo foi se apresentar. E aí, vamos lá. Versículo 3 diz assim: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, o quê? E aí outra coisa que me chamou muita atenção, irmãos, depois de 40 dias, as faculdades mentais de Jesus estavam em dia, tá? Isso é muito legal, cara. Sabe, depois de 40 dias sem comer e sem beber, Jesus não estava em coma, sabe? Em coma, já quase morrendo. Não. Se tu és filho de Deus, manda que essas... E aí o diabo, ele vai na necessidade primária ali. Qual era a necessidade primária de alguém que estava 40 dias sem comer? Comida, fome. Ó, tu não é filho de Deus? Sou. Transforma essas pedras em pães. Jesus, ele responde, ele nem pensa. A Bíblia diz aqui que ele responde: e ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha a importância da palavra. Olha a importância de um relacionamento diário com o Espírito Santo. E aí segue. O diabo continua. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Vamos lá. O diabo o transportou. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E lá em cima do pináculo do templo, que era o lugar mais alto de Jerusalém naquela época, dava para você ter uma visão panorâmica de toda a cidade. O diabo lá em cima fala para Jesus: olha só, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor. E aqui Jesus nos dá um outro ensinamento, né? O diabo fala: ó, tu não é filho de Deus? Pula daí que ele vai mandar um anjo para te buscar. E aí Jesus falou: olha só, mas também está escrito isso. E aí Jesus, ele nos dá uma dica aqui nessa hora, onde a gente não precisa pedir todas as coisas para Deus. Eu não preciso me jogar porque Deus vai mandar um anjo para me buscar. Eu não preciso, Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ter um iate. Beleza. Pra quê? Eu vou pular desse templo, eu vou pular aqui do pináculo do templo, tá bom? Vai pular pra quê? E aí? Vou pular só para mostrar que Deus tem anjo para me guardar? Eu vou ser rico, eu vou comprar um iate só para eu ter, sabe, como lá postar um status?
Eita, você está pedindo muita coisa para Deus que Deus não vai te dar. Porque não tem um propósito. Jesus poderia pular de lá de cima? Poderia. Se ele pulasse, Deus mandaria um anjo? Mandaria. Se tivesse um propósito. Não tem propósito? Mano, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Se a tua vida não for para engrandecer o nome do Senhor, esquece. Se a tua carreira, se a tua faculdade, se o teu futuro, se lá no final dele não estiver que o nome do Senhor seja engrandecido, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E aí vamos lá, eu preciso caminhar para o final da mensagem. A última vez que o diabo falou com Jesus, versículo 8, diz assim: novamente o transportou. Vira para o outro lado e fala para ele assim: o diabo não vai desistir não. Ele tentou a primeira vez, ele tentou a segunda vez, e aí o versículo 8 vai dizer que novamente ele é persistente. Beleza? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E esse é o ponto. Esse é o foco da mensagem. Na verdade, se o diabo pudesse, ele já chegaria nessa primeira tentação para Jesus. Se o diabo pudesse, ele já encurtaria todas as propostas que ele fez nessa aqui. Mas ele foi começando a puxar assunto com Jesus. Transforma essas pedras em pão. Jesus, não. Pula daqui. Não. Aí ele, não vou me aguentar. Fala o seguinte: você está vendo todos esses reinos do mundo? Está vendo? Eu vou te dar tudo isso daí se você prostrar, você me adorar. O diabo está falando que ele iria dar tudo aquilo para Jesus, certo? O diabo tem alguma coisa? Errado. O diabo tem. Posso provar? Abre a tua Bíblia aí. Evangelho de João, segundo João, escrito por João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Quem trouxe a Bíblia, vamos usá-la. Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é bem e pai da O que o diabo tem? Mentira. Se tem alguma coisa que Deus dá para o diabo, é a paternidade da mentira. O diabo não tem nada. Ele é pai da mentira. E lá Jesus, depois de 40 dias de jejum, na primeira prova, na primeira questão, Jesus passa. Boa. Segunda questão, Jesus passa. Na terceira e última questão, ele fala: se você me prostrar, me prostra só um pouquinho, e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Jesus rapidamente, ele pensa: ele não tem nada. Jesus rapidamente pensa: ele quer mexer na minha adoração?
Ele quer mexer no meu estilo de vida. Eita! Irmão, desde o início, se você ainda não percebeu, eita Deus! Sim. Essa propostazinha lá na tua faculdade, esse teu amiguinho que está te indicando outra coisa. Se você não está vendo, toda essa maquiagem aí que o diabo está te oferecendo é para mexer com a tua adoração, tá? Se você ainda não percebeu todas essas coisas que o diabo está apresentando para você, é para mexer com o teu estilo de vida. Irmãos, adoração é muito mais do que um louvor, é muito mais, muito mais. Adoração é um estilo de vida, mano. Vou provar isso para você. Abre a tua Bíblia aí, rapidinho. Gênesis, vamos lá para o início. Gênesis capítulo 22, tem um versículo que, nossa, é tremendo demais esse versículo. Gênesis capítulo 22. Versículo 5. Quem achou diz amém? Diz assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Deus falou a Abraão: sobe aquele monte ali, sobe o monte Moriá, e sacrifica lá o teu filho Isaque, o filho que você esperou 25 anos para ele nascer. Sobe lá, mata o teu filho. Abraão, ele fala para os seus moços: fiquem aqui, que havendo eu adorado. Ele poderia muito bem falar: havendo eu obedecido ao Senhor. Depois que eu obedecer ao Senhor, eu volto. Depois que eu voltar de matar o meu filho, eu volto. Mas ele fala: não, havendo eu adorado. Abraão, ele tinha um estilo de vida de adoração com Deus. Ele tinha, uma vida de condicionamento com o Espírito Santo. Vocês entendem? Não é só um domingo 5 horas da tarde, não é só um culto terça-feira, não é só um culto quarta-feira, não é só a escola dominical. Mano, a escola dominical é um detalhe, é importantíssimo, mas é só um detalhe. É só um detalhe. Se você não tiver uma vida com Deus, se a Bíblia não fizer parte do teu dia a dia, mano, você vai perder sempre. Na primeira tentação que o diabo te apresentar, você vai perder, porque você não vai ter palavra. Jesus, na primeira tentação, mas também está escrito. Também, irmão, se tinha uma coisa que Jesus tinha dentro dele, era palavra. O diabo vai respeitar a palavra. Se ele vê palavra em você, ele vai dizer: com esse daí eu não posso. Vou passar para o próximo. Com esse daí eu não posso. Com esse jovem aí eu não posso. Condicionamento, irmãos. Comecei a mensagem falando do Zico, né? O Zico, ele só foi um dos grandes batedores de falta, um dos melhores jogadores do Brasil. Até hoje o Zico é respeitado aonde ele vai. Mas quando os treinos acabavam no Flamengo, ele ficava depois do treino só batendo bola com a parede. Batendo bola com a parede. E quando todos os jogadores já estavam na noite, quando os jogadores já estavam bebendo, já estavam fazendo, as orgias dele, o Zico estava lá treinando. E simplesmente foi quem foi. Jesus, enquanto a maioria dos fariseus, enquanto a maioria daquela raça toda lá em Jerusalém, estavam lá no templo, dizendo que eram santos, Jesus estava lá, no oculto, fazendo um dia de jejum. Jesus estava lá no oculto, fazendo uma semana de jejum. Jesus estava lá no oculto, fazendo um mês de jejum e ninguém vendo. Jesus estava lá fazendo 2 meses sem comer nada. Uma vida diária com o Espírito Santo. Condicionamento. Espírito, eu quero te agradar. Espírito, eu quero fazer a tua vontade. Espírito, morre a minha, eu faço a tua. Jesus estava lá.
Quando o Espírito Santo viu que ele estava numa vida, sabe, condicionada a agradar a Deus, aí o Espírito Santo pega Jesus pela mão. Vamos lá, Jesus, pro último teste agora. Jesus passou no primeiro, no segundo e no terceiro teste. Por quê? Porque ele tinha uma vida, ele vivia uma vida que agradava o Espírito Santo. Ele se sacrificava. Fazia parte do cotidiano de Jesus o sacrifício. Fazia parte dele. Como é o nosso dia a dia? Como é a tua semana? Como é a tua semana? Como você se comporta fora da igreja? Será que eu busco o Senhor fora da igreja? E se busco, quanto tempo eu passo buscando o Senhor? Quanto tempo você passa orando em casa? Quanto tempo você consegue ficar lendo a Bíblia em casa? Quanto tempo você consegue ficar sem pecado? Quanto tempo você consegue ficar com a presença de Deus do teu lado? Jesus, ele conseguiu passar muito tempo com a presença de Deus. Jesus, ele tinha uma vida, sabe, que apontava para agradar a Deus. Por que Jesus não pecou aqui na terra? Não fazia parte do DNA de Jesus pecar. Jesus, ele abriu mão da sua glória. Amém? Jesus abriu mão, sabe, de toda a pompa que existia no céu. Jesus abriu mão daquela adoração constante dos anjos. Jesus abriu mão da glória dele. Lá em Filipenses capítulo 2, vai dizer isso. Jesus, ele aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante a nós. Mas Jesus não abriu mão do seu caráter. Se a realidade de Jesus lá no céu era estar em plena comunhão com Deus, quando ele chegou aqui na terra, sabe, não mudou. Jesus permaneceu o mesmo. Jesus, ele tinha uma vida que o condicionava a ser amigo do Espírito Santo, a ser amigo de Deus. Aleluia. Sinto Deus aqui, irmãos. Sinto Deus aqui. O caráter de Jesus não mudou. O caráter dele não mudou. Ele estava na terra, ele estava vivendo entre nós, ele sentia fome igual a gente, ele sentia sede igual a gente, ele sentia até vontade de pecar igual a gente, mas ele não pecou. Jesus, ele conseguiu dominar a sua carne. Jesus, ele conseguiu, sabe, centralizar os desejos da alma dele em agradar ao seu Pai. Condicionamento. Rafael, eu não consigo ficar um dia de jejum. Não tem problema. Você consegue ficar 1 hora de jejum? Você consegue ficar 1 hora, sabe, de abrir mão de algo que para você é muito importante? Rafael, comer para mim é muito importante. Você consegue ficar 1 hora sem comer? Você consegue ficar 2 horas sem comer? Vai treinando. Vai treinando. Se você conseguir ficar 1 manhã sem comer, ótimo. Daqui a pouquinho, você vai conseguir ficar 1 dia sem comer. Daqui a pouquinho, quem sabe 1 semana. Daqui a pouquinho, quem sabe 10 dias. Daqui a pouquinho, quem sabe 40 dias igual a Jesus. Sabe, eu olho para esse texto aqui e vejo Jesus sentindo fome só depois de 40 dias. Um grande exemplo de alguém que não queria viver a vida dele. Um grande exemplo de alguém que queria agradar o Pai. Amém? Até aqui o Senhor. O que Deus falou com você? Está aberto mais de Deus nessa tarde.
Deus falou com você? Graças a Deus. Essa última tentação foi a pior tentação que já existiu na Bíblia. Na verdade, Jesus ele veio ser 100% homem, 100% Deus, mas ele veio para um único propósito: morrer por mim e por você, para que nós tivéssemos a comunhão com Deus, tivéssemos acesso salvo. Quando Satanás leva ele para o alto do templo, da montanha, possivelmente do Everest, que foi a mais alta, Satanás ele joga sujo e diz o seguinte: está vendo os reinos, a glória? Se você me adorar, tudo isso eu vou te dar. Mas quem está no reino? O reino não é vazio. Quem está nos reinos? Somos eu e você. Satanás diz: você não precisa morrer, você não precisa padecer, você não precisa ser crucificado. Me adora aqui que o jogo termina. Eu estou o reino, estou todo mundo que está nele. Só que Jesus diz: somente o Senhor eu vou adorar. Porque se ele fizesse aquilo, ele até poderia ganhar o reino e tudo que está nele. Mas ele desobedeceria ao Pai. Em Mateus 28, a palavra de Deus, depois de tudo, Jesus chegou e falou, depois de ter ressuscitado, Jesus falou: todas as coisas, tudo me foi dado nos céus e na terra. Aí sim, ele recebeu do Pai o que ele recebeu, o que ele deveria receber, a poder e autoridade, não só na terra, mas nos céus, em cima dos céus e debaixo da terra. Quer dizer, o inferno também foi tirado de Satanás. Se Jesus cede ali, Jesus iria ceder a Satanás e ia perder tudo. Mas quando ele não cedeu, ele tirou tudo, até a casa de Satanás. Nem de lá ele tem a chave. E aí? O que Deus falou com você? Mas quando a gente lê esse versículo, esse capítulo 4, e vê que no versículo o diabo conhece a Bíblia, ele sabe da palavra, ele sabe as coisas que vão te fazer errar, ele conhece você. Depois de Deus, o diabo é o que mais conhece você, mais conhece a gente. Ele sabe cada coisa que a gente faz, cada tropeço que a gente pode tropeçar, cada pedra onde a gente pode cair. Então, o preparo, a Bíblia, a palavra, ela se faz fundamental na nossa vida, ela é o nosso chuveiro espiritual. Quando a gente vai para o trabalho, a gente sai na rua, a gente fica sujo. Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa? Você quer descansar, tomar um banho, você quer tirar aquela sujeira do teu corpo. Só que quando a gente também sai, vai para a faculdade, para o trabalho, para outros lugares, a gente acaba vendo também que aquela música que ficou soando ali no teu ouvido, que você escutou aí fora, isso vai corrompendo, vai sujando você. E a Bíblia é o chuveiro. É onde você chega em casa e você tira as impurezas do teu espírito, né? Então, para a gente lutar contra essa sujeira, que a gente acaba vendo aqui, a palavra. A gente tem que ficar muito mais inteirado da palavra do que o diabo, porque o diabo também conhece, ele falou a palavra aqui para Jesus. Então, é fundamentalmente isso, é a palavra, é exercício da palavra, e é a palavra que você trouxe aqui nessa foto, né? Condicionamento. É isso. Rapaz, uma coisa que eu notei aqui é que ele deixa explícito aqui quanto tempo Jesus ficou em jejum, e diz aqui 40 dias e 40 noites, mas a gente não sabe se ao decorrer da vida de Jesus ele ficou de jejum outras vezes, com certeza ficou, conhecendo quem Jesus é. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: o fato de 40 dias e 40 noites não é crucial, assim, o único jejum que importa é o de 40 dias, é o de 40 noites. Mas o mais importante nisso é que quanto mais a gente abre mão da nossa carne, é aí que o Espírito Santo nos leva
nos leva ao deserto para ver até onde a gente tem sentido realmente. Porque não basta abrir mão da carne, mas é abrir mão e se encher da palavra. É abrir mão e abrir mão de tudo, sabe? Para buscar o Senhor. Não basta abrir mão, tem que ter o buscar o Senhor. E aqui Jesus, ele foi levado pelo Espírito, porque o Espírito precisava desse momento para mostrar. Ele não está apenas abrindo mão, mas ele está cheio da palavra. Porque quando o diabo chegava para ele, ele rebatia. Quando o diabo chegava e falava, está escrito, ele, mas também está escrito isso aqui. Então ele não apenas abria a mão, ele se enchia da palavra. Então a gente não pode apenas abrir mão para dizer, estou de jejum. Deixei de fazer alguma coisa, tá vendo isso aqui? Eu não falo palavrão. Eu não faço isso. Mas e o se encher da palavra? E o buscar Deus? Jesus tinha isso. Rapaz, o que mais me chamou a atenção foi o que o Rafinha falou agora no final. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Quando a gente entra em algum debate com alguém, seja com uma forma que for, se a pessoa lançar um argumento sobre você que seja muito convincente, muito forte, muito bem embasado, e você não tiver como retrucar aquele argumento, você vai ficar meio abalado com o que a pessoa falou, e dependendo do que ela falou, você podia até ter certeza do que você tinha como opinião, mas depois daquele argumento tão forte, você vai começar a refletir e talvez vai começar a aceitar aquilo que aquela pessoa falou como uma verdade. E o Rafinha falou que se a gente não se enchesse, não tiver a palavra dentro da gente, a gente não vai ter como responder ao diabo. Vai ter uma palavra para lançar de volta no diabo. E eu fiquei pensando em quantas vezes eu pequei por bobeira, por talvez não ter rebatido, não ter tido uma palavra dentro de mim para rebater o diabo, assim como Jesus fez na tentação do deserto. E eu acho que a gente tem que buscar ler muito mais a palavra do que a gente lê, para a gente não pecar por bobeira. Porque muitas vezes uma palavra simples poderia nos dar força naquele momento e deixar o diabo sem argumento. E aí ia acontecer o que está na Bíblia, que a gente resistir do diabo, ele vai fugir da gente. Rapaz, gente, na verdade, eu acho que essa palavra condicionamento é perfeita para essa passagem, né? Porque quando você fala condicionamento, eu acho que na cabeça de muita gente, ainda mais na nossa cidade, é muito fácil você pensar o quê? Condicionamento físico, né? É um negócio que a gente sempre fala, né? E tipo assim, é importante, tem que ter condicionamento. E você pensar, vou entrar na academia para ganhar condicionamento físico. E aí você chega lá, você nunca fez academia na vida, você está todo parado lá, sei lá, 18 anos, aí você chega lá, você vê aqueles caras puxando aquele peso imenso, correndo meia hora na esteira sem suar. Você fica, caraca, mas poxa, como é que esses caras ficam assim, sabe? Como é que eu vou? Eu tô muito atrás, eu não vou chegar nesse ponto, né? Sendo que, na verdade, o condicionamento não é você fazer um negócio, um esforço tremendo, não é você levantar 50 quilos de cada braço, é você ir aos pouquinhos, né? Levantando 5 quilos durante um mês, você levanta 10 quilos depois, 15 quilos, né? Você corre 3 minutos na esteira, você corre depois 10 minutos, até você estar correndo 2 horas aguentando, entendeu? E assim, na vida espiritual, na Bíblia, na leitura da palavra, no jejum, na oração, às vezes você olha homens de Deus que falam, caramba, aquele homem fica 6 horas do dia dele dentro da palavra, sabe? Ele fica, sei lá, de jejum de 48 horas, assim, toda semana. Poxa, mas isso é sensacional, ele é um homem de Deus, ele tem uma palavra tremenda, enfim, ele é uma bênção, é um modelo. Mas assim, e você pensa, mas eu não consigo ler a Bíblia por mais que 10 minutos, eu me distraio, eu durmo, sei lá. Mas se você não pegar esses 10 minutos, você não vai chegar nas 6 horas que a gente faz depois, né? E assim, Deus recebe o nosso sacrifício na medida que a gente pode fazer, né? Você talvez não consiga fazer um jejum de mais de 12 horas, um jejum de 12 horas é difícil. E mais fácil esse jejum, sabe? Corre os 10 minutos na esteira, sabe? Durante um mês. Você vai ver que depois você já vai estar um pouquinho mais apto para correr 4 minutos, depois 5 minutos, entendeu? E assim você vai tendo um crescimento sólido
né, na caminhada com Deus. Não é um negócio assim, vou fazer um esforço tremendo e vou ler a Bíblia, sei lá, ler 20 capítulos em um dia, assim, é um tiro, né, correndo, que meu doido. Quando você está cansado, você fica uma semana depois sem pegar na palavra. E isso, na verdade, não vai te criar resistência, não vai te dar condicionamento. Entendeu? Isso vai ser tipo um recorde pessoal, sendo que, assim, nosso objetivo não é o recorde em si, na verdade, a qualidade, né? A gente está ganhando com aquilo, é o crescimento, né? É uma escada, né? São vários degraus, entendeu? Então, acho que o condicionamento, assim como o condicionamento físico, você não ganha um dia, você pode, às vezes, de repente, demorar um ano para conseguir fazer aquilo que você vê aquele cara na academia fazendo. Isso, às vezes, pode demorar bastante tempo, né? Para conseguir ler tanto bíblico quanto você vê os seus modelos espirituais fazendo, mas Deus recebe o seu tempo, né? Mesmo que seja pequeno, dê esse tempo. Né? Não pensa assim, o dia que eu conseguir ler tanto a Bíblia, eu vou ser usado por Deus. Não é assim. Sabe? Você pode começar a ser usado por Deus hoje ainda. Entendeu? É só você realmente querer dedicar esse tempo para Ele. Amém. Glória a Deus. Meu aluno, hein? Meu aluno. Glória a Deus. É isso aí, André. Irmãos, é o que eu falei, né? Existe um abismo entre nós e Jesus. Não queira começar. Não, Rafael falou lá que tem que fazer 40 dias de jejum. Não estou falando isso não, tá? Tá gravado aí? Grava aí, Rafa. Não estou falando isso não, pelo amor de Deus. Até porque eu não consigo, irmãos. Tá? Eu não consigo ficar um dia todo sem comer. Sabe, pra mim, sabe, na minha estrutura física, até 4 horas da tarde eu consigo. Depois das 4 horas, já estou uma vez no Evangelho. Não vou falar não, né? Me entrego. Uma vez na nossa antiga igreja, a gente ia fazer um dia todo de jejum, a gente estava carregando peso e tal. O sol, né, o pastor, vamos ficar o dia todo sem comer. Vamos entregar o jejum meia-noite. Caraca, pastor, meia-noite. Amém, pastor, vambora. Estava eu trabalhando, o sol, eu trabalhando e tal. Quando foi, acho que 7 e pouca da noite, irmãos, desmaiei. Passei maior vergonha. Quando eu acordei, eu estava lá no hospital, aqui no Meias. Depois eu vou lembrar o nome do hospital. Não era no Pastelão. Acordei dentro do hospital aqui, já vi, eu falei, o que foi, doutor? Não, você não estava comendo nada. Tá, né? Aí eu tinha os irmãos na igreja comigo, irmão, eu desmaiei. 7 e pouca da noite, né? Deixa estar que meio-dia o Rogério já tinha entregado o jejum. meio-dia, só estava almoçando lá na igreja, né? Irmãos, foi até 7 horas da noite, desmaiei, mas apaguei, né? Eu tentei fazer uma coisa que eu não estava acostumado a fazer. Então, eu não quero que você faça 40 dias de jejum, amém? Jesus fez, o Espírito pegou Jesus pela mão, levou Jesus para o deserto, porque Jesus já estava acostumado a fazer períodos parecidos com aquele de 40 dias, beleza? Tá? Então, Jesus, essa passagem de Mateus capítulo 4, a gente se resume naquela palavra ali, condicionamento. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que você vai ter essa intimidade toda com Deus. Não é, é aos pouquinhos. Lê um capítulo da Bíblia, vai ler um capítulo, lê um capítulo por dia, entendeu aquele capítulo? Entendeu todas as revelações daquele capítulo? Passa para o outro, irmão. Não precisa ter pressa. Às vezes Deus me dá uma revelação num capítulo só. Você já viu aqui eu já ministrando? Um versículo só, pronto. Já basta. Amém? Então vai devagar. Pega tudo que o André falou e aplica. Beleza? Quem? Cai. Fala, profeta. Não te cales. Rapaz, o entendimento que eu tive foi logo no início do capítulo 4, quando diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Eu fiz uma anotação aqui, que há uma diferença em ser conduzido ao deserto pelo Espírito e escolher ir para o deserto. Ser conduzido pelo Espírito gera em nós crescimento espiritual e experiência com Deus. E quando nós escolhemos o deserto, nós desprezamos a vida abundante, ou seja,
nós desprezamos a vida abundante que o Senhor nos dá e escolhemos a morte. E eu fiz uma anotação aqui para a vida abundante. Nós temos vida abundante quando nós buscamos meditar nessa lei de dia e de noite. E quando nós escolhemos a morte, nós estamos desprezando o sofrimento e traindo Jesus e deixando de lado todo o sacrifício da cruz. Rapidinho. Jesus deixou Satanás sem argumentos porque ele citou a palavra, foi isso? Porque ele citou as escrituras? Não somente isso, mas porque ele praticou. Ele não transformou as pedras em pães, ele não se atirou do pináculo do templo e muito menos se dobrou diante de Satanás. Então o que deixa Satanás sem argumentos, além do nosso conhecimento da palavra, é a prática dela. Tem que ter prática. Tem que ter palavra, mas tem que ter prática das escrituras. Tiago 1:22. Não sejam somente ouvintes da palavra. Ser ouvinte é importante, mas praticante. Senão vocês não assumem. Fechou lindamente. Vamos ficar de pé, irmãos. Acabou o culto.